Hola, sea todos muy bienvenidos a nuestra presentación de la asignatura de Fisiología Humana 2. Nosotros estamos sobre la docencia del doctor Eric González Delgado e eu me llamo Erickson Alves e juntamente com meus companheiros Brian Mateu, Mariana da Costa, Sara Fernanda e Sara Hanna, vamos falar um pouco de lo que é o enfisema pulmonar. Bueno, a empezar una breve introducción, el enfisema pulmonar es una enfermedad que ocurre a nivel de los alvéolos, que hay, como muestra en esta imagen, una destrucción de las paredes alveolares internas, ocasionando así una disfunción en la hematosis, que sea el intercambio gaseoso. Bueno, a empezar voy a hablar un poco sobre lo que dice la fisiología, para después entender mejor la fisiopatología. Entonces, a empezar vamos a hablar sobre lo que es la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. La membrana respiratoria es la membrana responsable por hacer el intercambio gaseoso. Todas las partes del pulmón que hace la respiración es llamada de lobulilio respiratorio, que está compuesto por los bronquiolos respiratorios, conducto alveolar e los sacos alveolares. Estes sacos alveolares estão ricamente vascularizados por um plexo que flui sangue ricamente e que pode dizer que está em uma forma de lâmina correndo sobre toda a superfície alveolar para ser o intercâmbio gaseoso. Em um humano sano, temos ao redor de 300 milhões de alvéolos em los pulmões. E seu diâmetro médio é cerca de 0,2 milímetros e as paredes del mismo é muito delgada. Estos estão muito próximos de la sangre de los capilares pulmonares, como eu falei, estão ricamente vascularizados, que é através de este mecanismo que hace el intercambio gaseoso. A hablar um pouco sobre a membrana respiratória como um todo, está compuesta anatomicamente por um epitélio alveolar. Entre este epitélio, temos o líquido surfactante, que é responsável por diminuir a tensão durante o intercâmbio gaseoso. Também temos uma membrana basal epitelial. Entre o baço e o alvéolo, temos um espaço intersticial. Depois de ele entra a membrana basal de capilar, do baço, e depois de esto vem o endotélio capilar. Os fatores que influem em la velocidade de difusão de gás de oxígeno hacia la sangre e de dióxido de carbono hacia el alvéolo são alguns deles, os principais o grosor de la membrana. O grosor de la membrana é diretamente relacionado com a potência de intercâmbio gaseoso. Quanto mais fino, mais delgada seja esta membrana, melhor vamos ter uma velocidade neta de transferência de gases, difusão neta. Ou seja, há algumas enfermedades que temos, como podemos citar um edema a este nível, que pode aumentar a parede de la membrana respiratória e assim diminuir a potência de intercâmbio gaseoso. Também temos a área superficial de la membrana respiratória. Isto quer dizer que em algumas enfermedades, como o exemplo de enfisema, há a destruição das paredes internas do alvéolo, que são responsáveis por fazer o intercâmbio gaseoso. Destruindo assim a parede, vai ter uma diminuição da área superficial da membrana respiratória. O coeficiente de difusão do gás em las substâncias da membrana, isto está relacionado com a densidade que tem o gás, que vai ocorrer, que vai passar em esta membrana. Quanto mais solúvel, melhor. E também temos a diferença de pressão parcial. Sabemos que em alvéolo temos uma pressão maior de oxígeno. E, em cambio, em capilar, que está para cá para ser o intercâmbio, temos uma pressão maior de dióxido de carbono. Então, por esta diferença de pressão, vai ter um movimento acá que vai ser o intercâmbio gaseoso. Nós chamamos de uma difusão neta. Bueno,
Ahora yo voy a hablar sobre algunos factores que determinan la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono a este nivel. Está relacionado con la ventilación. La ventilación es el movimiento de gas, de oxígeno, del medio externo hacia el interno, hasta dentro de los alvéolos. Esta ventilação está dada por la velocidade que entra o aire dentro do alvéolo. Também temos a perfusão. A perfusão é um outro fator que está relacionado com a velocidade que atravessa de transferência de O2 e de CO2 através da membrana respiratória. É a velocidade que vai determinar a perfusão, vai ser determinada por la velocidade de transferência destes gases desde el alvéolo hacia los capilares e vice-versa. Esta relação, ventilação-perfusão, está caracterizada por uma equação que a ventilação está representada por la letra V e a perfusão por la letra Q. Em uma pessoa sana, em um adulto sano, a ventilação diz que por minuto nós podemos inspirar cerca de 4.200 ml por minuto de ventilação alveolar. Já em la perfusão, nós temos um número médio de 5.200 ml por minuto. O volume normal que nós podemos ter em esta relação ventilação-perfusão está dado por la divisão destes dois números segundo a fórmula que nós temos, que vai ser 0.8. Em algumas literaturas pode dizer que nós temos a relação ventilação-perfusão perfeita é o número 1. Porém, segundo os parâmetros e análise de los números que um adulto sano, uma pessoa humana, tem a capacidade de fazer, estamos trabalhando com o número 0.8. Como muestra esta imagem, acá está o movimento de oxígeno de los alvéolos hacia el capilar e o movimento de dióxido de carbono hacia el alvéolo. Tenemos também que fazer importância e ênfase em la diferença de pressão de los gases de alvéolo e também de los vasos. Podemos citar que dentro do alvéolo temos uma pressão parcial de oxígeno de 102, que vem de um aire inspirado de 150. Este aire chega a cair este número porque a decorrer que passas por las vías hasta llegar em nível de los alvéolos perde uma potência e vai diminuindo seu número hasta chegar a 102. Também temos uma pressão parcial de dióxido de carbono a 40. Esta diferença está dada que dentro de uma artéria pulmonar que vai vir para ser o intercâmbio gaseoso, temos uma pressão parcial de oxígeno de 40. É por isso que, por graças a esta diferença de pressão, vai ser o passo de oxígeno para a torrente sanguínea. E a pressão de dióxido de carbono, que é de 46, temos acá uma pressão nos alvéolos de 40. Então, também vai ocorrer o intercâmbio gaseoso por isso. Bueno, agora vamos falar um pouco sobre como ocorre a relação ventilação-perfusão em los pulmones. Bueno, em teoria, esta relação em los pulmones tem uma ventilação-perfusão igual a los pulmones. Pero, esta divisão não se dá quando um adulto sano está em uma posição em pé e por uma sequência, por uma causa de la persona está em um fator de pressão, de que por arriba vai ter uma maior ventilação e embaixo menor. Vamos explicar isto. Los pulmones podemos dividir em três zonas. La zona las zonas de la superfície, el ápice, temos o medio e também temos a base do pulmão. A porção medial, o ápice e a base.
En la posición del ápice por una cuestión de presión, cuando la arteria pulmonar envía el sangre hacia el pulmón, para llegar sangre hasta el ápice con relación a la base es más difícil. O sea, va a tener más sangre por una cuestión de presión en la base do que en la alvéolo, en el ápice del pulmón. Pero quando nós inspiramos o aire vai ter uma concentração maior em ápice do pulmão e menor em la base. Então, podemos dizer que dentro del ápice vai ter uma maior ventilação, pero por questão de pressão, vamos a ter uma menor perfusão, que é menor circulação de sangre. Ya en las bases va a ser el contrario, que va a tener una menor ventilación, pero vamos a tener una mayor perfusión. O que ocurre en el ápice? Por tener esta diferencia, una mayor ventilación y una menor perfusión, el factor ventilación-perfusión va a estar aumentado. Se agarramos uma calculadora e hacemos a divisão por uma ventilação maior e uma perfusão menor, vamos a ter um número maior que 0.8. Pero já em las bases, se nós agarramos uma calculadora e hacemos o cálculo de uma ventilação mais baixa pero uma perfusão mais alta, vamos a ter um resultado menor que 0.8. Esto es la relación. En el ápice tenemos lo que llamamos de espacio muerto fisiológico, porque esto dice que todo el aire que ingresa al ápice no va a ser hematosis, porque la perfusión está disminuida. Entonces va a ingresar aire, pero no todo este aire va a pasar a la circulación sanguínea. Pero, en cambio, en la base vamos a tener un cortocircuito fisiológico, porque ocurre el contrario. Va a tener una baja ventilación, pero una mayor perfusión. Los gases que ingresan a esta área van a ser por completo la hematosis, pero aún va a faltar sangre para ser oxigenado. Ou seja, nem todo o sangue que ingressa a la base vai ser totalmente oxigenado. E assim vai quedar uma pequena porcentagem do número de CO2 em la sangre venosa que vai hacia el ventrículo izquierdo. Este cortocircuito fisiológico vai ocorrer na base, que seja uma pequena porcentagem de CO2 a nível del sangue oxigenado. Algumas alterações del cociente ventilação-perfusão se dar por alguns motivos. Bueno, acá temos uma representação do que ocorre fisiologicamente. O aire ingressa, vai ter contato com a membrana respiratória e vai hacer sua hematosis normalmente. Esto podemos dizer que a variação ventilação-perfusão é igual a 0.8. En cambio, quando há uma obstrução a nível del passe de gás, quando nós estamos respirando e há alguma obstrução, isto ocorre mais especificamente quando há uma asma ou bronquitis, o aire não vai passar hacia os alvéolos. E temos o que chamamos de shunt alveolar. Porque se a ventilação é zero, pero há perfusão, há passe de sangre, acá temos vaso sanguíneo, há passe de sangre nas membranas alveolares, pero não há aire para hacer este intercâmbio. Então, se nós dividimos por uma ventilação igual a zero, pero dividido por uma perfusão que está a seu número normal, nós vamos ter um número zero. Então, é o que ocorre em shunt alveolar, que é quando há uma obstrução das vias aéreas que não vão deixar que passe gás a los alvéolos. Em cambio, temos a variação ventilação-perfusão igual ao infinito, que é quando há ventilação,
pero no hay perfusión. En este caso, las vías que llegan sangre a la membrana alveolar, que son los vasos, van a estar obstruidas. Y entonces va a tener gas en los alvéolos, pero no va a tener sangre para oxigenar. En este llamamos de espacio muerto alveolar, porque ele não vai ser hematosis, por uma questão de que os vasos estão obstruídos. Isto é igual ao infinito, porque se agarramos uma calculadora e hacemos a divisão de uma ventilação que está perfeita a um número qualquer e vamos a dividir por 0, vamos a ter um número infinito. E é isso que quer dizer, que se há uma ventilação, pero não há perfusão. Podemos citar, podemos fazer uma analogia a estes em algumas enfermedades. Eu falei que o aire que ingressa a nossas vias respiratórias são cerca de 150 a pressão em milímetros de mercúrio de oxígeno, pero de dióxido de carbono é igual a 0, o aire inspirado. Pero vai chegar solamente em los alvéolos cerca de 100, 102, 100 e pouco, por aí, e já de carbono, de dióxido de carbono, cerca de 40. Bueno, lo que ocorre? En esta imagen vamos decir que tenemos una obstrucción a nivel de la vía respiratoria y entonces no llega aire a los alvéolos. Lo que va a ocurrir es, hay una circulación venosa, pero cuando llega acá no hay intercambio de gases. Entonces, las presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono van a igualar a la presión que tiene el capilar. Y esto va a ficar, el O2 va a ficar a 40 y el nivel de dióxido de carbono a 45, que es a nivel, do mesmo niveles de gases que tienen en la circulación. En cambio, cuando hay en su normalidad, acá está. E la PO2 está igual a 100, la PCO2 está igual a 40. Ingressa aire, sai aire e está tranquilo. Acá temos um intercâmbio de gases normal. E neste outro caso, vamos a ter uma obstrução de los vasos. Quando há uma obstrução de los vasos, não há irrigação de sangue. E a sangue não vai passar para ser oxigenada. E o que passa é que o aire que ingressa a los alvéolos não vai ter um câmbio de suas pressões. Então, a pressão que ingressou o aire dentro do alvéolo vai continuar a mesma, porque não vai ter como intercambiar com os vasos, porque se não há uma circulação capilar, então não há com que hacer el intercambio. Entonces va a permanecer la misma presión dentro de los alvéolos. Las enfermedades que disminuem el factor ventilación-perfusión son las bronquites y el asma, porque son enfermedades que causan una obstrucción de las vías que no permite que llegue aire dentro de los alvéolos. En cambio, uma variação ventilação-perfusão aumentada vai estar relacionado com algumas enfermidades que está relacionado com a obstrução de los vasos, que podemos falar sobre o efisema pulmonar e também um tromboembolismo pulmonar, que vai ser com que o factor ventilação-perfusão llegue ao número infinito.